Na aula passada eu não fui, cara. O que é essa plataforma aí? Não, essa plataforma eu vou começar a usar hoje. Ah, tá, beleza, é nova. É para ver se eu consigo usar como quadro branco, sabe? Ah, sim, não, beleza. Bom, pessoal, na semana que a gente teve aula, a gente fez algumas práticas, né? Eu mostrei para vocês alguns microcontroladores e a gente fez uma pequena revisão de eletricidade, né? De eletrônica. Então, a gente vai continuar daí. Eu vou terminar essa explicação de eletricidade básica e eu quero passar um pouco sobre como é que a gente usa o Arduino para acionar um LED, ou seja, para atuar uma das saídas, né, do Arduino. E eu também gostaria de poder explicar sobre os motores de passo, para que amanhã, na aula lá no campus, a gente possa ligar e acionar alguns motores. Tá? E a partir daí vocês já podem começar a fazer alguns pequenos projetos, né, que usam saídas digitais e saídas para acionamento de rotação de motor. Bom, é, o, na aula passada a gente viu, então, algumas coisas sobre a lei de Ohm, né? E essa lei de Ohm, ela diz que a corrente elétrica, né? A corrente elétrica, ela vai ser igual à tensão elétrica aplicada, né? A diferença de potencial entre dois pontos elétricos, dividido sobre a resistência elétrica desse circuito. Na prática, seria isso aqui. Digamos que a gente tenha uma bateria ligada a uma carga. Essa carga ela tem resistência a R, a fonte tem uma tensão E no circuito vai circular uma corrente I. Tá? Por que, que isso aqui é importante? Bom, a gente vai precisar acionar cargas, seja ela resistiva, capacitiva ou indutiva. A gente viu o que, que é um resistor, né? A gente viu o que, que é um capacitor e a gente viu o que, que é um indutor também. Tá? O resistor, ele apresenta resistência elétrica, o capacitor, capacitância elétrica, e o indutor, indutância elétrica. Tá? O resistor, ele é um componente eletrônico que tem esse símbolo, é um retângulo com dois terminais, tá? E ele oferece uma resistência à passagem de corrente elétrica por ele. O capacitor, ele tem esse símbolo, né, duas placas paralelas, tá? E ele acumula carga, né, entre essas placas. Entre essas placas tem um material chamado dielétrico, ele é isolante, tá? Então ele tem essa capacidade de acumular carga elétrica. E o indutor tem esse símbolo aqui, e ele nada mais é do que um fio enrolado, seja em um núcleo de ar ou um núcleo de ferro. Tá? E aí ele vai ter as suas propriedades, né? Que é o que? Ele vai concentrar um campo magnético. Tá? E ao concentrar esse campo magnético, ele vai acumular energia na forma de campo magnético. Tá? E aí, nesse sentido, ele tem algumas propriedades bem interessantes. Tá? Uma coisa importante é que todo transformador e todo transformador e todo motor são cargas indutivas, tá? Porque são dispositivos que são construídos, né, enrolando fio, né? Então são cargas indutivas. Sabendo que elas são cargas indutivas, é importante, tá? É importante saber que a carga ela é indutiva, porque a gente precisa tratar isso na hora de acionar com o microcontrolador.
Bom, o que eu queria passar para vocês agora? A gente viu alguns outros componentes, como o diodo, né? E a gente viu também um pouquinho sobre o LED. O LED é um diodo emissor de luz. Ele tem duas setinhas assim para indicar que ele emite luz. O LED, pessoal, ele é uma carga, tá? A gente vai acionar um LED agora usando o Arduino. Então o LED vai ser uma carga. E para ligar esse LED, então a gente vai fazer um desenho esquemático, tá? Imagina que a gente tem a bateria e aí a gente vai ligar o LED nessa bateria, tá? E ao passar uma corrente elétrica I por esse LED, ele vai emitir luz. Só que como é que eu sei, né, qual tem que ser o valor dessa corrente elétrica? Né? Digamos que eu tenha ali 5 volts. O Arduino ele aciona com 5 volts. Eu posso ligar esse LED direto nesses 5 volts? Eu preciso saber qual é a corrente elétrica que vai passar pelo LED. Né? Então eu precisaria saber qual é a carga, né, o R do LED. Só que quando a gente olha o manual do LED, a gente vai perceber que ele vai ter lá a corrente elétrica para o LED funcionar. Tá? E essa corrente elétrica, ela precisa ser limitada por um resistor. Deixa eu ver se eu copiar a imagem, se eu consigo colar ela aqui. Era para ser possível. Eu estou usando essa ferramenta. Essa ferramenta foi recomendada, inclusive, pela Unemat. Não, ela não vai me deixar. Ctrl V. Teste. Pronto. Então, aqui tem um circuitinho. Quando a gente liga o LED, né, a gente precisa limitar a corrente elétrica que vai passar pelo circuito, tá, usando um resistor. Então agora a gente tem aqui, ó, 5 volts, tá? A gente tem a resistência do resistor e tem a corrente. A gente pode usar a lei de Ohm e calcular I igual a E sobre R, tá? Então a gente pega no datasheet. E ao pegar o datasheet de um LED, a gente vê não é esse LED aqui.
que ele precisa de 20 miliamperes, tá? Então, a corrente de funcionamento de um LED é de 20 miliamperes. O miliampere é igual ao milímetro, né, para o metro. Então, é o ampere dividido por 1000. Então, I vai ser igual a 0,02 amperes. Então, a gente vai fazer que 0,02 é igual a 5 sobre R. Tá? Fazendo a manipulação, vai ficar que R é igual a 5 sobre 0,02. Tá? Deixa eu abrir aqui a calculadora. 5 dividido por 0,02 vai ser igual a 250. Então, o R vai ser igual a 250 ohm. A gente precisa colocar no LED aqui um resistor de 250 ohm, tá? Senão vai queimar o LED. E é para isso que a gente usa a lei de Ohm o tempo todo. Se a gente precisa acionar uma carga, a gente precisa saber, né, a corrente que essa carga precisa, para a gente poder calcular um resistor, um capacitor ou um transistor, que a gente vai ver agora, tá, na sequência da aula. Bom, feito isso, como é que a gente faz para acionar o LED? A gente vai ligar ele no Arduino dessa forma. Então a gente vai fazer o circuito, tá? E a fonte vai ser o Arduino. Então a gente vai ter aqui uma fonte que é o Arduino. Então a gente vai ter o pino 11 e o pino GND do Arduino, tá? E aí a gente vai ligar no resistor e vai ligar no LED dessa forma. Então aqui vai ter 220 ohm e aqui vai ser o LED. Por que 220? Se a gente calculou 250? Porque 220 é o valor comercial mais próximo, tá? Então, com esse LED de 220 ohm, a gente consegue acionar sem problema. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Nessa figura, né, a gente tem o desenho de uma protoboard. A gente vai, então, aqui vai estar o positivo no pino 11. Tá? A gente vai fechar o circuito passando esse fio. Ele vai ser conectado nessa ilha aqui. Né? Ela está ligando, está dando contato aqui, ó, com o LED. A energia vai passar pelo LED, vai voltar, né? Vai passar aqui pelo resistor e vai voltar aqui pelo fio preto lá para o GND. Então, da mesma forma aqui, ó, sai do fio 11, né? Passa pelo resistor, passa pelo LED e volta para o GND. Tá? Bom, essa é a parte física da brincadeira. Né? Agora a gente vai pegar o Arduino e vai conectar. Só que ele não vai sair ligando. Né? A gente precisa desenvolver um código-fonte para isso. Tá? Como é que a gente vai fazer o código-fonte para isso? Deixa eu abrir aqui o Arduino IDE. A gente vai abrir o Arduino IDE e vai digitar o código no Arduino IDE, tá? Para inserir esse código no Arduino. Então, pessoal, eu tenho aqui, ó,
um Arduino Uno. Vamos usar um Arduino Uno para fazer essa experiência. Tá? Eu vou conectar ele na USB. Apitou, né? Reconheceu o hardware. O Arduino fica acendendo, né, as luzes de comunicação. Deixa eu selecionar aqui. Arduino Uno. Porta com 5. Tá? Então, eu selecionei o hardware, que é o Arduino Uno, e selecionei a porta de comunicação que ele está ligado. Agora eu vou digitar o código. O código, pessoal, é bem simples. Vou até dar um zoom aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, a função setup. O que a função setup faz? A função setup, ela é a função onde a gente vai colocar tudo aquilo que é configuração. Tá? Então, por exemplo, a gente usou o pino 11, né? a saída 11 do Arduino. Então, eu tenho que dizer, né, que essa porta 11 ela é do tipo saída. A gente pode configurar as portas do Arduino para ser entrada de dados, ou seja, eu vou ler o estado dessa porta, seja um botão, né, um sensor, ou eu vou colocar ela como sendo uma porta de saída, ou seja, eu vou acionar alguma coisa. Tá? Nesse caso, ela é uma porta digital. Por que digital? Porque ela só vai assumir 2 valores, né, dentro de uma lista de valores. Que valores seriam esses? Valor alto e valor baixo. Ou é 0 ou é 1. Né? Ou está ligado ou está desligado. Tá? Então, na função setup, a gente vai definir a porta 11 como sendo uma porta de saída. E para isso, a gente usa essa função chamada pin mode. Né? O modo do pino, né? Eu vou dizer como que ele vai se comportar. Aí eu passo o número desse pino, que é o pino 11, e eu passo, então, o que eu quero que esse pino seja. Nesse caso, output, né? É um pino de saída. Então, essa configuração a gente faz na função setup. Por quê? Porque a função setup ela vai ser executada apenas uma única vez. Tá? Lembrem como é que era que eu tinha explicado que o Arduino funciona. Né? Ele tem um sistema operacional embarcado que vai executar o nosso código em loop infinito. Mas não é todo o código. Ele vai primeiro executar a função setup, que é a função de configuração, e depois ele vai executar a função loop em um loop infinito. E na função loop, a gente vai colocar, então, o processamento do que a gente quer que ocorra. Tá? Como é que a gente faz para escrever uma saída? A gente usa essa função aqui, ó, digital write. Ou seja, eu estou querendo escrever na porta digital. Aí eu digo qual porta é, nesse caso a porta 11, e eu digo o valor dessa saída digital. As saídas digitais, elas só assumem 2 valores possíveis, high e low. Então, se eu quero acender o LED, eu passo high, né? 1, valor alto. Se eu quero apagar o LED, eu chamo low. Tá? Então, eu chamo digital write, passo o número do pino e escrevo low. Então, ele vai ficar fazendo o quê? Ó? Acendendo e apagando o LED. Entre a chamada da função que acende e a chamada da função que apaga o LED, eu chamei essa função de delay, né? Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, já que é um loop. Então, high, tempo, low, tempo, high, tempo, low, tempo. Então, essa é a sequência da execução. Ele vai acender, vai esperar um tempo. Apagar, esperar um tempo. Acender, esperar um tempo. Apagar, esperar um tempo. E que tempo é esse? 1000.
Essa função delay, ela recebe os valores em milissegundos, ou seja, 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Então, o que, que vai acontecer? O LED vai ficar 1 segundo ligado e 1 segundo aberto, apagado. 1 segundo aceso e 1 segundo apagado. E vai ficar alternando dessa forma indefinidamente. Tá? Então, vamos montar o circuito. Eu vou montar o circuito, acho que de forma um pouco simplificada, sem usar a protoboard. Vamos ver. Não, mas eu vou usar a protoboard, sim. Fica mais fácil. Então, são 2 fios que a gente vai usar. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui. Isso. Então, tá filmando. A gente vai colocar na conexão 11 do Arduino. A gente coloca aqui em algum ponto da protoboard. E o GND a gente coloca em outro ponto da protoboard. Tá? Agora, vamos colocar o LED. Vamos ligar o LED aqui. Ok. E o resistor. Deixa eu pegar o resistor. Como é que a gente sabe que o resistor é de 220 ohm? A gente usa o código de cor dele. Tá? Se eu não me engano, o LED de 220 ohm, ele tem o código marrom, preto marrom. Tá? Mas a gente também pode fazer a medida, tirar a medida do valor da resistência dele. Vou pegar o multiteste ali. Pronto. Peguei o multiteste. Então eu tenho um resistor aqui que ele tem as cores marrom, preto e vermelho, aliás. Não sei se a câmera vai dar o foco, tá? Mas é um componentezinho que tem linhas. Ele é pintado. Então eu vou medir aqui. Esse aqui, marrom, preto e vermelho. Não. Esse aqui. Marrom, preto e laranja.
221 é vermelho, vermelho, marrom. Deixa eu ver. Eu separei esse resistor para levar. Tá aqui em algum lugar. Ah, tá aqui. Vermelho, vermelho, marrom. Pera aí que eu vou pegar aqui na caixa.
Bom, eu não achei o resistor correto. E aí? Como é que eu faço? Eu achei um resistor que é de 1K, ou seja, ele é de 1000, mas a gente precisa de um que seja de 220 ou 250. Então, o que a gente pode fazer? Uma opção... Sim, pode falar. A diferença é que, bom, na minha percepção, o LED vai ficar mais fraco, né? Porque não vai ser otimizado. Isso. O que vai acontecer é que se a gente colocar um de 1K, o LED vai ficar mais fraco. Tá? Eu vou tentar pegar a câmera aqui, ó. Cadê Tá aqui. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Filmar. Então, ó. Eu tenho aqui, ó, o LED, o resistor sozinho e 4 resistores ligados em paralelo. Então, se eu medir o resistor sozinho, ó, ele vai mostrar 1.00, 1K ohm. Tá 0.99. Se eu ligar os 4 em paralelo, ele vai dar quanto? Se os 4 for igual e ele estiver em paralelo, vai dividir por 4, vai ser 250 ohm. Então, ó, ligando aqui, ó, 0.25 K ohm. Deu 250 ohm. Então eu posso Genial. associar resistor para fazer o resistor que eu quero. Mas Tá? isso pode ser aplicado com qualquer resistor. Com qualquer resistor. Tá? Associar resistor, você faz daí a resistência que você quiser. Então, vou conectar aqui o resistor, onde está o LED. E pronto. Tá o resistor conectado, o LED conectado. Agora eu vou mandar, então, o código para lá. Eu vou salvar e vou carregar. Ele está compilando e vai carregar. Então, como é que ele está colocado aqui? Ó, ele está instalado na protoboard, tá? Junto com... Tá certinho? Tá? Vamos agora fazer ele acender. Acho que está com um pequeno mau contato aqui.
Aí. Então, ó, eu vou pegar aqui a câmera de novo. Ó. Tá? Então o LED acende 1 segundo, apaga 1 segundo. Acende 1 segundo, apaga 1 segundo. Se a gente quiser alterar esse tempo, eu quero que ele fique 2 segundos aceso e 1 apagado. Então eu venho aqui, ó, digitar o right high, ele acende. Ele vai ficar nesse estado aceso até que eu apague. Né? Então, se eu colocar 2 segundos aqui, ele vai apagar só depois de 2 segundos. Tá? Aí, mandamos o código novo, ó, 2 segundos aceso, 1 segundo apagado. 2 aceso, 1 apagado. E a gente pode escrever código e fazer, né, a lógica que a gente quiser para apagar e acender o LED. Tá? Beleza. Alguma dúvida? Ele parece ser simples, mas na hora de chegar a fazer pode ser que dê um branco, mas é tudo simples, né? Tipo aí o começo setup, você seleciona a saída, você coloca o início, o time e depois é simplesinho. Tá? Amanhã na aula, aí a gente faz, aliás, vocês fazem, né? Porque daí vocês fazendo fica mais fácil de absorver o conteúdo. Não, E aí a beleza. gente faz uns exercícios colocando mais LEDs, tá? Tem um outro dispositivozinho que chama display de 8 segmentos. Ó, ele tem 8 LEDs, 8 ou 9. 1, 2, 3, 4, 5, 8 LEDs. E aí ele tem atrás, ó, os pininhos, tá? E aí a gente liga cada pininho desse numa saída do Arduino. E aí, conforme a gente manda ele acender e apagar, a gente desenha números e letras nele. Legal. Tá? É bem legal de ligar. É a mesma coisa que ligar um LED. Precisa do resistor, a gente precisa calcular, né, a corrente, ligar o resistorzinho e tal. Mas é a mesma coisa. Bom, positivo. O LED, pessoal, ele é uma carga que tem uma necessidade energética muito menor do que o Arduino consegue fornecer. Então, o que a gente acabou de fazer aqui, que é ligar ele direto numa porta do Arduino, funciona. Mas tem um limite, tá? Eu posso acionar uma lâmpada dessas de casa, né? Eu posso acionar um farol de uma moto, por exemplo, né? Uma lâmpada de uma lanterna, daquelas lâmpadazinhas incandescentes, né? Não, não posso. Por quê? Porque a capacidade de fornecimento de energia da porta do Arduino é muito menor do que a capacidade do que a necessidade, né, de potência dessas cargas. Então a gente não pode ligar direto, senão a gente queima a saída do Arduino, queima a porta. Tá? E aí a gente vai precisar de usar um outro recurso, que é entre a porta do Arduino e a carga, a gente colocar, por exemplo, um transistor. Então eu vou explicar rapidamente o que é um transistor e alguns exemplos de uso. A gente vai usar os transistores principalmente para ligar motores e relés. Tá? Se a gente quiser, por exemplo, ligar uma lâmpada de casa, né, a gente precisa colocar um relé para ligar a lâmpada. Bom, o que é o transistor? O transistor, pessoal, assim como o circuito assim como o diodo, ele é um dispositivo semicondutor, tá? O diodo, ele tem esse símbolozinho aqui, né? E ele é feito dentro dele por um cristal
de silício ou de germânio, onde um lado é dopado com um tipo de material e do outro é dopado com outro tipo de material. Então ele tem dois materiais, né? E justamente essa dopagem faz com que a corrente elétrica só passa a circular nele em um único sentido, tá? Os elétrons só conseguem cruzar essa barreira entre os dois potenciais em um sentido. No sentido oposto, eles não conseguem. Tá? O LED acendeu porque eu liguei ele no que se chama polarização direta. Né? O LED, aqui o símbolozinho, né, de LED, se eu faço a corrente elétrica circular em um sentido, ele acende. Se eu ligo a corrente elétrica no sentido oposto, ou seja, inverto o terminal do LED, ele não acende, nada acontece, porque ele não conduz energia. Bom, o transistor, ele é um dispositivo, então, que ele possui 3 terminais. Ou seja, ele possui 3 camadas de material, tá? Cada um dopado com um tipo de material, gerando, então, 2 barreiras. E agora, os elétrons, eles não passam, aqui a gente chama de coletor, emissor e base. A corrente elétrica, ela não passa do coletor para o emissor e nem do emissor para o coletor. Isso não acontece. Isso só acontece se eu polarizar a base. Dessa forma, conforme o potencial elétrico que eu aplico na base, eu regulo o fluxo de elétrons entre o coletor e o emissor. E aí, pessoal, é que vem a eletrônica. Tá? O transistor, ele é um dos principais componentes eletrônicos. Ele substituiu a famosa válvula eletrônica. Por que a válvula eletrônica tem esse nome? Porque assim como uma válvula, um registro de água, né, que a gente acionando o registro, a gente regula quanta água passa no fio, no cano, o transistor, né, conforme a gente atua na base, ele vai regular proporcionalmente o fluxo de corrente entre o coletor e o emissor. Então ele é como se ele fosse uma válvula que controla quantos elétrons passam ali, a corrente elétrica. Um exemplo bem simples de transistor, eu vou fazer um desenho bem simplificado, tá? Mas é o amplificador de áudio. O amplificador de áudio, ele tem a seguinte configuração. Esse aqui é o símbolo do transistor. Então aqui a gente tem o coletor, o emissor e a base. Se eu ligo um alto-falante aqui no coletor, não é bem assim que é feito, tá? A carga, seja ele um alto-falante, né? Aqui eu ligo então na terra e aqui eu ligo um microfone, né? Aqui aterrado. Então, se eu ligar um microfone da base, se eu ligar um microfone direto no alto-falante, né? O microfone ele é um gerador de energia. Ele vai gerar um sinal elétrico proporcional ao som que chega no elemento captador do microfone. Só que essa energia que o microfone produz, ela é muito pequena. Eu não consigo mover um diafragma de um alto-falante. O microfone ele também tem um diafragma, assim como o alto-falante. Só que é muito pequeno. Ele vibra, né, em uma intensidade mecânica muito pequena. Gera um sinal elétrico de intensidade muito pequena. Então eu não consigo mover um alto-falante. Agora, se eu coloco o microfone na base de um transistor, né, e ligo o alto-falante aqui no coletor como uma carga, né, eu vou regular a corrente elétrica que passa, né, nessa carga e ela vai ser proporcional à corrente elétrica da base. Então eu consigo, né, amplificar, né, gerar a amplificação do sinal do microfone
para que ele possa acionar um alto-falante. Tá? Então, isso aí é um dos usos mais simples do transistor, que é usar ele como um amplificador de sinal. Tá? E a gente vai usar ele justamente para isso. A gente vai usar o transistor para regular uma carga. Então, a gente vai ter aqui, ó, tá? A saída do Arduino. Tá? Então, por exemplo, o pino 11. Aí a gente vai ligar em um resistor. Para quê? Para regular a corrente do transistor. Vai ligar num resistor, né, de 330 ohm. E aí a gente vai ligar esse resistor na base de um transistor. Aqui a gente aterra. E aqui a gente vai ligar, né, a nossa carga, que o positivo. Tá? E essa carga ela pode ser, por exemplo, um motor. No caso da carga ser um motor, vamos representar ela de outra forma, tá? Como sendo um círculo com um M dentro. Motor, pessoal, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, mais 12 volts. Então, se a gente quiser ligar um motor de 12 volts, tá? A gente liga ele dessa forma, usando um transistor. O transistor aqui pode ser o TIP 31, tá? Vai lá na loja de eletrônica, né? Compra um TIP 31, um resistor de 330 ohm, a gente pode ligar um motor de 12 volts, né? Se a gente coloca high, o motor sai ligado. Se a gente coloca low, o motor para de girar. Da mesma forma que a gente fez o código do LED, a gente, né, conseguiria fazer um motor girar, tá? Dessa forma. Eu vou levar também alguns motores que eu tenho aqui e vou levar uns transistores para a gente poder acionar um motor lá na aula amanhã. Só que uma coisa que eu falei no início da aula é que o motor é uma carga indutiva e que era importante saber que a carga é indutiva, por uma razão. Pessoal, eu acho que eu falei em aula, quando fui explicar sobre transformador, né, que quando a gente desliga um indutor, ele tem um campo magnético, né, no entorno dele. E ao romper a circulação de corrente, a gente faz com que esse campo magnético colapse. Ao gerar o colapso do campo magnético, o indutor vira um gerador e ele vai induzir uma corrente elétrica, uma tensão elétrica, uma diferença de potencial, tá? Então, assim, se a gente troca aqui de high para low, a gente vai gerar, o motor nesse instante ele vai virar um gerador. E essa energia que ele gera, ela é considerada uma energia, ela pode ter níveis de tensão muito alto. E pode fazer com que queime o microcontrolador, o transistor, tá? Ele queima. Então, o que é feito é colocar um diodo polarizado inversamente aqui, tá? A corrente elétrica aqui ela vai estar nesse sentido, então ela não vai passar pelo diodo. O diodo vai curto-circuitar qualquer corrente elétrica que seja oposta à corrente elétrica da fonte. Ou seja, quando a gente desligar o transistor e o motor for querer trabalhar como um gerador, o diodo vai absorver essa carga, vai absorver essa energia, tá? Esse diodo pode ser um diodo retificador qualquer. O código dele é 1N4004 ou 4007, tá? Tem vários diodos que podem ser utilizados, tá? E eles funcionam bem, eles absorvem essa energia, não deixando o microcontrolador, né, o Arduino queimar,
tá? Ou mesmo o transistor queimar. Tá? Então é importante, ó, reler. Ah, eu quero acionar uma lâmpada aqui de casa. Para acionar uma lâmpada, a gente vai precisar usar um dispositivo que chama relé. O relé é uma carga indutiva. Então, para acionar o relé, tem que colocar um diodo da mesma forma que faz para o motor. E como é que fica o código-fonte? O código-fonte do Arduino é exatamente o mesmo do LED. Eu escrevo high para acionar e escrevo low para desligar. A diferença é que a gente precisa colocar uma eletrônica a mais para adequar esse sinal do microcontrolador, do Arduino, à nossa carga. E no ESP32, exatamente a mesma coisa. O código é o mesmo, a eletrônica é a mesma. Então, assim, é por isso que vocês têm a disciplina de fundamentos de eletrônica. Porque é nela que vocês vão aprender esse conteúdo aí para poder fazer esses circuitos. Tá? Esses circuitos. Em sistemas embarcados, a gente vai aprender como faz o software, né? Como que liga, mas lei de Ohm e tal é de eletrônica. Então, eu vou repassar todo esse conteúdo para vocês, até porque eletrônica é no terceiro semestre, a gente está no quinto, então tem um ano aí ou mais, né? A pandemia também afastou um pouco essas disciplinas. Então, esse conteúdo ele, talvez não esteja recente para vocês. Então, eu vou retomando, né, à medida que a gente vai necessitando de um conteúdo anterior, tá? Rony Clay, alguma dúvida quanto a essa questão do transistor, do acionamento de uma carga? Cara, é bastante, mas eu acho que eu vou tentar esclarecer amanhã na prática, fazendo mesmo, tentando fazer as Sim, ligações e assim. sim, Porque perfeito. fundamentos eletrônicos eu tô refazendo ela, então muitas partes eu ainda não peguei. Eu tô Ah, bem no entendi. começo, entendeu? Tá. Não, mas não preocupa não, que eu vou retomar todo o conteúdo que a gente for usar, né? Eu vou explicar. E assim, é um pouco, parece mais complicado do que é. Na hora que você pegar os componentes, ver, né, por exemplo, o resistor só tem 2 fios, o diodo 2 fios, o transistor 3, a carga, você fazer o circuitinho numa protoboard e ver funcionando, aí você vai entender, tá? Por enquanto está mais teórico e tal, mas amanhã a gente faz daí puramente prático, né? Primeiro aciona o Nossa, LED, aí depois aciona um motor, tá? E aí depois aciona um motor de passo, que é o próximo conteúdo, tá? oxi. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que seria legal eu explicar. Quando eu tive aula com o Obana, em fundamentos eletrônicos, a gente tentou fazer um reator arc. E o meu quase deu certo, cara, mas eu fiz as soldas muito perto dos componentes de um do outro, que daí acabou bugando o meu, que não deu certo. Mas assim, Entendi. mas eu fiz toda a ligação dos componentes ali, eu tive dificuldade em aprender por que que cada pecinha ligava em cada perninha, mas eu fui pegando um jeito e tal, e quase saiu. Mas vai dar certo. Também tem essa, né? Montar o circuito também não é fácil, porque se você errar, né, alguma coisa, ele acaba não dando certo. Sim. Bom, teria um outro conteúdo que eu poderia passar, que é o relé e o optoacoplador. O optoacoplador é um. Deixa eu ver se eu acho o esquema dele aqui. O optoacoplador tem esse símbolo aqui. O que seria o optoacoplador? Para evitar que tenha um sinal elétrico, por exemplo,
Esse último esquema que a gente fez, a gente ligou o Arduino direto na carga, né? Colocou um transistor no meio, mas né, a gente pode dizer, né, que ele está conectado eletricamente. Né? Então aqui a gente tem o pino 11, né? A gente colocou um resistor, né? Colocou lá o transistor, o símbolo do transistor, né? Aqui aterrou, e aqui a gente colocou a carga. Se der alguma coisa errada aqui, algum curto-circuito, alguma coisa, a energia ela pode voltar pela base e ir lá e entrar no Arduino e queimar tudo, tá? E aí, então, o pessoal criou um componentezinho muito útil que chama optoacoplador. O optoacoplador ele é dividido no meio, tá? Ele tem esses dois terminais aqui, chamar de 1, 2, e esses dois de baixo que eu vou chamar de 3, 4. O terminal 1, 2 é chamado de saída. E o 3, 4 de entrada. O optoacoplador, ele isola eletricamente a entrada da saída. Ou seja, ele tem um LED e um fotodiodo. Ele passa o sinal via um sinal luminoso dentro do chip. Então pode acontecer até de cair um raio aqui, né? Queimar essa parte aqui, mas ele é isolado eletricamente dessa parte, ou seja, esse distúrbio não passa para cá. Como é que a gente usa isso no circuito? A gente faz assim, ó. A gente coloca então o pino do Arduino lá na entrada do optoacoplador e aqui a gente coloca o GND, tá? O optoacoplador tem esse símbolo aqui, então é um LEDzinho. E aqui ele vai ter então o fotodiodo nos outros dois pinos. Aqui então a gente vai colocar o mais e aqui a gente pode, né, da mesma forma, mais 5 volts, colocar então o resistor, o transistor, e agora a carga, né, o motor, e ligar o diodo aqui. O que está acontecendo agora? Qualquer coisa que aconteça aqui, qualquer distúrbio aqui, não vai passar. Ele pode queimar daqui para frente. Né? Pode queimar o optoacoplador, pode queimar o transistor e tal. Mas não vai passar nada para o microcontrolador. A gente isola o microcontrolador. E o optoacoplador ele é barato. O mais comum chama 4N25, é o código dele para comprar. Tá? E ele é muito, muito utilizado. Eu também vou levar alguns e aí a gente pode fazer esse teste lá em sala de aula, né? Ligar o optoacoplador e ver que ele isola a entrada da saída, tá? Queimar um para ver se funciona mesmo. Oi, pode falar. Não saiu o som legal aqui, Rony Clay. Pode repetir? Para ver se funciona mesmo. É bem legal de usar. Beleza. Eu não gostaria que queimasse, mas se acontecer, aconteceu, né? Tô brincando, tô brincando.
É difícil queimar, viu? É difícil. Bom, Beleza. agora vamos então. Então, o que que acontece? Vocês já aprenderam a acionar uma saída digital em baixa potência e em alta potência. Para vocês terem uma ideia, transistor tem para tudo quanto é tipo de carga, tá? Desde carga pequena para carga grande. Então, assim, você pode acionar até um motor elétrico, né? Um forno, uma resistência, qualquer coisa, desde que você tenha o transistor adequado para aquela carga. Como é que a gente sabe isso? Quando a gente for olhar um transistor, deixa eu botar aqui o datasheet do TIP 31. Vai no Google e digita datasheet TIP 31. Ó, tá conseguindo ver aí? Datasheet de TIP 31. Vamos ver aqui. Vamos pegar. Aqui. Da Fairchild, tá? TIP 31. E aí ele vai dizer o seguinte, ó. Collector Base Voltage. Vai de 40 a 100 volts. Coletor emissor voltage. Esse aqui é mais importante. Também de 40 a 100 volts. Então, assim, ó, eu quero acionar uma carga que funciona em 110. Bom, o TIP 31 já não consegue trabalhar acima de 100 volts, então não dá. Mas eu quero que trabalhe em 12 volts, 24 volts, é um motor de 24 volts. Bom, qualquer um deles atende. Você pode usar o de 100 volts, que vai te dar uma margem maior, né, uma segurança maior, talvez até uma durabilidade maior. Mas como é que eu sei que ele aguenta? Ó? IC é a corrente de coletor. Collector current, ó. 3 amperes. Então, isso quer dizer que eu não posso ligar cargas que tenham uma corrente superior a 3 amperes. Senão queima o transistor. Não, o motor que eu quero ligar, ele é 12 volts, 1 ampere, 24 watts. Perfeito, pode. Não, mas tem 5 amperes. Pô, motor de 5 amperes aí já não dá, né? Porque tem que ser no máximo 3 amperes. Se passar 5 amperes pelo transistor, o transistor vai queimar, ele não aguenta essa carga. Tem que ser outro tipo, outro, né? Mas qual, professor? Aí tem que ver. Cada transistor tem as suas características. Um outro transistor bastante usado é o 2N3055, e assim vai. Tem vários transistores. Aí você, né, tem que conhecer um pouquinho de eletrônica para saber qual é o melhor transistor para ser utilizado para cada carga. Tá? Bom, o próximo conteúdo, então, é sobre motor de passo. Essa semana eu gostaria que vocês também conseguissem acionar motores de passo. O motor de passo, pessoal, ele tem uma teoria um pouquinho mais elaborada. Tá? Ele é um pouco mais difícil de aprender exatamente como que ele funciona. Mas vamos lá. Nessa gravação aí, nesse videozinho, tá o esquema de um motor de passo em funcionamento. Nesse caso, o motor de passo ele tem 4 fios, X, X barra, Y e Y barra. E conforme a gente liga, né, zeros e uns nessas bobinas, a gente altera, ó, a polaridade delas. Faz com que cada trecho, ó, vire um ímã. E o rotor desse motor é um ímã. Então, a gente regulando em qual bobina a gente injeta energia e o sentido que a gente injeta energia, a gente consegue fazer o motor dar um passo, ou seja, fazer uma semivolta, né? E, pessoal, por incrível que pareça,
basta ligar em 4 portas do Arduino e se a gente mandar esse código aqui, ó, high e low, nas 4 portas, nessa sequência, o motor sai girando. Tá? Conforme o tempo que a gente deixa entre uma saída e outra, a gente consegue aumentar ou diminuir a velocidade. Só que assim, em geral, um motor de passo ele não pode ser ligado direto. Então a gente vai usar 4 saídas e vai colocar um transistor em cada uma dessas saídas com um diodinho, né? E cada um vai ligar numa bobina. E aí a gente coloca, ó, por exemplo, se a gente colocar low na saída de X, high na saída de X1, de X barra, low na saída de Y e high na saída de Y barra, a gente gera esse perfil magnético, faz ele dar um passo. E ele fica parado, travado nessa posição. Se a gente alterar para esse segundo código, ele vai dar mais um passo. Altera para esse terceiro código, ele vai dar mais um passo. E assim por diante. Tá? Então, conforme a gente coloca high e low nas saídas das bobinas do motor, a gente faz o motor girar. Tá? E o legal é que a gente pode contar quantos passos. Um motor de passo normal, tipo esse que está na minha mão aqui, ó, cada passo dele equivale a 1,8 graus, se eu não me engano. Então eu tenho aqui uma precisão de movimento muito grande. Ele tem um torque muito alto, ou seja, eu consigo dar um passo com uma força muito grande, ele consegue mover carga, né? Dá um passo minúsculo, tá? E a gente consegue regular isso. Então o motor de passo, pessoal, ele é muito útil, muito utilizado para acionamento de máquinas de precisão, tipo torno CNC, fresa CNC, tá? Tem muita coisa que usa motor de passo quando a gente precisa principalmente regular. Ah, eu quero que esse braço ande exatamente 5 milímetros. Então, e aí vem outra razão, outra disciplina. Por que que vocês têm física no curso de vocês? Tá? Para isso, ó. Então, por exemplo, se eu der 10 passos e cada passo for 1,8 grau, eu vou fazer ele girar 18 graus. Se eu colocar uma polia de um tamanho X acoplado a outra polia de outro tamanho, né, e fizer isso girar um eixo, boto uma correia, né, e faço isso, né, puxar um carrinho, né, eu tenho como, usando as leis da física, né, do movimento, né, calcular esse deslocamento. Ou seja, eu posso, eu quero fazer aqui ele andar 1 metro, né? Quantos passos eu preciso dar, né, de deslocamento para fazer ali, conforme o tamanho das polias e das correias, né? Quantos passos eu preciso dar para gerar esse deslocamento? Então, tudo isso a gente, né? Então, a gente usa de uma disciplina, né, que é física. Então, em sistemas embarcados, a gente também precisa ter um pouco de conhecimento de física. Digamos que a gente vai fazer o seguinte, ó, tem uma esteira que está transportando lata de óleo. Aliás, embalagem PET de óleo. E aí eu tenho um sensor e eu quero saber se por acaso tem metal, né? Caiu, está contaminado o óleo, ou sei lá, é um saco de farinha. É muito comum, moinho de farinha, cair parafuso. E eu preciso saber se tem um parafuso dentro do saco de farinha. Então tem lá um magneto que vê que tem o parafuso, e aí, tantos metros à frente, tem um pistão que empurra o saco contaminado para fora da esteira. E aí eu preciso saber, né, com a velocidade que está girando a esteira, dali a tantos segundos, né, o saco que passou pelo sensor vai estar na posição certinha para eu empurrar, né? Então, tudo isso a gente calcula usando essas regras da física, né? Bom, vamos lá então. Motor de passo. Algumas coisas legais sobre motor de passo. Eu vou parar o compartilhamento para a câmera ficar maior. Tá?
Então eu tenho aqui, ó, um motor de passo. Ele tem um código impresso. A gente pode fazer busca por esse código, tá? Na internet e olhar as características desse motor, por exemplo, qual é a corrente de funcionamento, a tensão de funcionamento, que tipo de motor ele é. Motor de passo tem vários tipos. Esse aqui ele tem 5 fios, 6 fios, aliás. Tá? O motor de passo ele pode ter 4, 5 ou 6 fios, ou 8 fios, inclusive. Depende de como as bobinas são ligadas. E o motor de passo tem algumas características importantes. Ó. Esse aqui é um outro motor de passo. É um motor de drive de CD, se eu não me engano. É um motor que gira o CD. Tá? Ele tem 4 fios. Então ali, ó, você vê as bobinas. Cada bobina forma um polo. Tá? Essa parte circular preta é o rotor, é um ímã. Tá? Eu botei uma fitinha vermelha para marcar que está girando. Tá? Então é um ímã que tem norte-sul. E conforme a gente vai colocando energia nas bobinas, a gente faz ele se deslocar um passo. Tá? Então aqui a gente tem, nesses fios a gente tem o acesso às bobinas. Conforme a gente vai colocando high ou low nessas bobinas, a gente gera o padrão de passo, a gente faz ele girar. Tá? Tem um vídeo, da primeira vez que eu ministrei a disciplina de sistemas embarcados, tem um vídeo no Face, eu mandei ele no grupo, dos alunos acionando esse motor, usando o Arduino. Tá? O motor de HD também é um motor de passo. Tá? Esse aqui é um motor de HD. A gente pode acionar o motor de HD em aula também. Tá? É um motor de passo. E tem esse motorzão de passo aqui grandão. Tá? Algumas coisas importantes sobre o motor de passo. O motor de passo, ele, assim como ele é um motor, ele tem um ímã. Tá? E se eu aplico uma energia elétrica nas bobinas, eu gero movimento nesse motor. E se eu gerar um movimento nesse motor, ele vai induzir uma tensão nas bobinas. Eu coloquei aqui um LED entre as bobinas dele, e se eu girar, eu faço o LED acender. Tá? Eu posso colocar mais LED. O interessante, pessoal, é que conforme vai colocando o LED, ele vai ficando mais pesado para girar. Eu vou colocar um LED em cada bobina dele. Eu posso colocar mais um aqui. Tá? Quando a gente estiver no laboratório, eu vou ligar o osciloscópio, a gente pode... Ó, coloquei 2 LED. Ele fica mais pesado para girar. Ele fica mais pesado porque eu estou colocando carga, tá, no gerador. Então ele funciona como um gerador. E não importa o lado que eu gire, ele aciona, tá, do mesmo jeito. Vamos colocar mais 2 LEDs. E essa parte é legal porque você pega na mão, vai colocando os LEDs e você sente que ele fica mais pesado, né? A teoria é verdadeira. Vou colocar aqui mais 2 LEDs. Ó. Todos os 4 LEDs estão acendendo. Tá? Então, assim, o que acontece? Se eu for lá numa máquina CNC e girar o LED, eu posso queimar o circuito eletrônico. E girar o LED. Girar o motor, eu posso queimar, porque eu vou estar induzindo uma corrente elétrica no circuito por um lado que não estava previsto. Tá? Então tem que colocar aqueles diodos de proteção. Tá? Tem que ter proteção no acionamento para que a gente não queime o circuito eletrônico, tá? Se a gente girar o motor. Uma outra coisa muito legal que acontece com o motor de passo é se eu acoplar eletricamente 2 motores. Eu tenho aqui, ó, 2 motores de passo.
iguais. Ambos ligados com seus fios, tá? Eu vou conectar um fio no outro. Aí seria legal eu pegar a câmera. Deixa eu pegar a manivela. Isso, agora sim. Bom. Estão aqui os dois motores. E eles estão ligados aqui, ó. Tá? Eu liguei um no outro. Esses dois fios aqui é o miolo da... Não precisava ligar, mas eu vou ligar. Então, olhem aqui, ó. A energia vai sair por esse, vai circular, vai passar aqui e vai voltar. E eu torci, ó. Tá vendo? Um conector tá de um jeito e o outro tá do outro, ou seja, eles estão ligados invertido. Então, é muito interessante o motor de passo porque eu consigo fazer o acoplamento elétrico entre eles. Ou seja, simples, um vai funcionar como motor e outro com gerador. Ó. Se eu giro um, o outro gira também. E notem que ele está girando de forma oposta. Tá? Eu estou girando esse para cá, esse outro está girando para cá. Tá? Ó. Se eu vier aqui e inverter a ligação, vou inverter a ligação. Eu só vou girar aqui os fios. Vou tentar conseguir um tripé para a câmera, aí essas aulas ficam melhores. Eu só girei a ligação aqui, ó. E agora, ó, eles giram para o mesmo sentido. E de forma proporcional. Eu dou um passo em um motor, o outro motor dá um passo também. Isso aí que é interessante sobre os motores de passo. Muito massa aí, professor. Eu nunca tinha ouvido falar em motor de passo. E é bastante usado. Tem um outro motor que chama servomotor. Ele é um motor comum que ele tem um sistema que vê os giros. Ele conta ali os giros, né? Então você consegue também fazer. E ele é mais barato, mais simples. E esse acoplamento não funciona. Agora, no motor de passo, pela forma como é feita as bobinas dele dentro, ele gera esse acoplamento elétrico, tá? Então, se eu giro um, eu giro o outro. Né? Se eu ligar dois motores de passo em paralelo, eles ficam eletricamente, mecanicamente acoplados. Tá? Isso aí é uma coisa bem legal. Aqui tem outros motores, outro motor de passo, pequenininho, também de uma impressorinha. Também dá para acionar.
Bom, para ligar o motor de passo, como eu comentei, a gente pode usar tanto né, direto nas saídas, colocando transistores, ou usar um driver pronto, que tem vários drivers prontos para isso, né, que a gente compra o driver e usa. Deixa eu pegar um aqui. Essa aqui é uma placa para acionar 3 motores. Ela é para fazer uma maquininha CNC. Eu estou construindo uma maquininha CNC com drive de disquete. Até vou levar os motorzinhos dos drive para ver se a gente liga. Então ela tem um Arduino Uno, Arduino Nano, esse pequenininho, e 3 drivers. Tá vendo que tem um 6zinho preto? Esse 6zinho ele já é pronto, tá? Ele já tem os transistorzinhos dentro, pronto para acionar as bobinas do motor. E nessa placa grandona aqui, ó, ele já está ligado nas saídas do Arduino, tá? Eu já coloco o código e já consigo acionar os motores, tá? Da forma que eu quiser, tá? Eu acho que a gente pode deixar essa parte do acionamento do motor de passo para ver na próxima aula, que daí eu explico o funcionamento do driver e como a gente configura ele. Acho que essa parte de fazer a leitura, acionar a saída digital, né, e ver um pouquinho sobre o funcionamento do motor de passo já é o suficiente. Tá? Top. Uhum, beleza. Deixa eu pensar aqui. Mas amanhã de noite a gente faz daí os experimentos com o LED. Quarta-feira é feriado, quinta-feira a gente aciona motor de passo, quinta e sexta a gente trabalha os motores de passo. Vai dar certinho. De repente a gente faz essa maquininha CNC, usando esse shieldzinho aqui, eu levo os três motor de disquete, e aí a gente aciona esses 3 motor de disquete lá durante a aula. Beleza. Bom, eu vou compartilhar o link da gravação tanto no YouTube quanto na página da disciplina. Ficou alguma dúvida, Rony Clay? Não, tranquilo. Tranquilo? Beleza, então. Então a gente se vê amanhã. Até amanhã, professor. Boa Até noite. amanhã. Tchau, boa noite. Falou, valeu.